E eu quero dizer para você que talvez ainda não saiba, esse eu comentei muito pouco, né, sobre o dom de vender, que esse eu não tinha, né, não tinha e não tinha mesmo, era nada, era zero, pode dizer. Porque eu não tinha mesmo o dom de vender. Desde criança eu tinha muita vergonha de vender, era muita vergonha mesmo, né? Até quero contar um pouco assim da minha história, com a minha dificuldade de venda. Não lembro bem a idade, se eu tinha 12 anos, né? Minha irmã, ela confeccionava almofadas, né, de lã e revendia, ela vendia também cosméticos. Daí ela queria que eu vendesse para ela. Só que essa idade, como vocês sabem, tem muita vergonha, tem muito medo. E daí ela mandava que eu pegasse, né, e saísse vendendo. Aí ela ajeitava tudo lá, anotava os valores e me entregava e eu saía para vender. Mas o que acontece? Ela achava que eu estava saindo para vender. E eu estava saindo para fazer o compromisso que ela tinha me obrigado a fazer sem a coragem nenhuma de vender. Em momento algum ela perguntou se eu queria, se eu gostava, né? A única coisa que eu disse para ela foi sim, porque eu não tinha coragem de dizer não. Então eu fiz isso, essa ação minha foi, acho que mais de mês, não assim, me lembro direito, mas foi muito tempo que ela colocava essas coisas para me vender e entregava, né, esse cosmético, essas almofadas. E aí o que eu fazia? Se vocês estão achando que eu vendi, estão enganados. Me pergunta quanto disso eu vendi? Nada, 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 nada. Se eu dizer que eu vendi um batom, um perfume, uma almofada, eu vou estar mentindo que eu não vendi nada, porque a vergonha de vender era muita. Aí o que eu fazia? Eu ia para uma praça, até hoje acho que ela não sabe disso, se ela assistir o Café com Lingerie, ela vai saber agora. Eu ia para uma praça, eu sentava lá com essas almofadas do lado. Eu tento me lembrar se pelo menos tinha uma sombra boa onde eu sentava, mas eu acredito que tinha. Não me lembro de tantas árvores lá. Eu sentava e ficava a tarde inteira, porque eu estudava de manhã, chegava da escola, almoçava e ia vender. Aí eu sentava nessa praça, que era bem no centro da cidade, bem longe de onde eu morava. Eu sentava lá e ficava com essas coisas a tarde inteira. E ainda mais, quando alguém me perguntava se eu estava vendendo, eu dizia que não. O pior ainda, eu não oferecia e quando alguém me perguntava se eu estava vendendo, eu dizia que não. Porque a vergonha, o medo, sei lá, não sei, eu não tinha vontade nenhuma, nem coragem de vender. Então eu fiz isso acho que durante mês, até ela perceber que eu não estava vendendo e ela desistiu. E aí o que acontece? Aí eu cresci, né? E a vontade de vender também não tinha, nem coragem. Até que um certo dia, né, com a necessidade, eu fui trabalhar em uma loja. E aí, né, nessa época eu já tinha, acho que 18, 19 anos. Aí eu comecei a trabalhar nessa loja, né? E aí foi lá que eu aprendi a vender. Então eu quero dizer para você que está com dificuldade em vender, que acha que não tem o dom, que vender a gente aprende, costurar a gente aprende, vender a gente aprende, cobrar e receber a gente aprende também.